Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma aula aí do Enem, tá? Dessa revisão que a gente está fazendo para o Enem. E a aula vai ser sobre potenciação e radiciação. Então a gente vai ver um pouquinho de potências, tá? Tanto em números naturais quanto em fração. E a gente também vai ver a parte de raiz, tá bom? Então, a gente vai saber como tirar uma raiz quadrada, uma raiz cúbica de números, tanto números naturais, racionais, esse tipo de coisa, tá bom? Também a gente vai ver por que é importante a gente saber isso para o Enem. No Enem, sempre aparece algum exercício sobre crescimento populacional, tá? Então, crescimento de bactérias, esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai ter a ideia de potenciação nisso. Então, uma coisa dobra a cada ano. Então, vezes 2, vezes 4, vezes 8, vezes 16, esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, gente, vamos começar aí com a parte de potenciação. A potência, ela foi criada para a gente facilitar, tá? A ideia de você escrever multiplicações de números iguais. Então, por exemplo, quando você tem lá, assim, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, imagina que a gente tenha que ficar fazendo essa multiplicação. Ao invés da gente ficar carregando esse 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, a gente conserva o 5, mantém o 5 e a gente conta quantas vezes o 5 aparece. 1, 2, 3, 4. Então, fica 5 elevado à quarta potência. Isso vale tanto para números positivos, negativos, tá bom? Fração. Então, por exemplo, se você tiver lá meio vezes meio vezes meio. Então, você pode escrever como meio aparece 3 vezes meio elevado à terceira, tá? E é da mesma forma, quando você tiver uma potência, você pode escrever como uma multiplicação. Então, por exemplo, 7 elevado à quinta potência. Isso é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, o 7 aparece 5 vezes, tá bom? Então, tanto a gente pode transformar a produto em potência, quanto potência em produto, beleza? Então, é assim que a gente vai fazer a representação, tá? A potenciação, ela tem algumas propriedades e a gente vai ver essas propriedades agora. Bom, a primeira propriedade que a gente vai ver é a seguinte. Quando a gente tem produto, ou seja, vezes potências de mesma base, que nem aqui, a gente tem 5 elevado a 7 vezes 5 elevado à terceira. O que a gente faz? A gente mantém a base e soma os expoentes. Isso dá 5 elevado à décima. Se a gente tiver assim, menos 1/3 elevado à quarta potência, vezes menos 1/3 elevado à terceira potência, mantemos a base, que é menos 1/3, e a gente soma os expoentes. Então, isso vai dar menos 1/3 elevado à sétima potência. Tá bom? E se eu tiver com letra? Mesma coisa. M elevado à quinta, vezes M elevado à terceira, vezes M elevado ao quadrado. Então, vai ficar M, a gente mantém a base, 5 mais 3 mais 2. Isso vai dar M elevado à décima potência. Tá bom? E se na minha potência tiver número negativo, eu posso ter expoente negativo na potência? Posso. Posso ter fração? Posso também. Então, se eu tivesse assim, 3 elevado à quarta vezes 3 elevado a menos 2. Mesmo procedimento. Mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 4 mais menos 2. Aí a gente tem que fazer regrinhas de sinal. Mais com menos dá menos. Então, 3 elevado a 4 menos 2, 3 elevado ao quadrado. Quando tiver expoente negativo e a gente tiver multiplicação, a gente tem que tomar bastante cuidado,
tá bom? Então, é assim que a gente vai ter a primeira propriedade aí, que está envolvendo a multiplicação. Vamos para a próxima propriedade. E se a gente tiver divisão? Por exemplo, 5 elevado a 11 dividido por 5 elevado à terceira. Diferentemente aqui da multiplicação, na divisão, a gente vai conservar a base, mas a gente vai subtrair os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 11 menos 3, isso dá 5 elevado a 8. Então, se a gente tiver lá meio elevado à quarta potência, dividido por meio elevado à segunda potência. Então, a gente mantém a base, que é o meio, 4 menos 2, e aí vai ficar meio elevado ao quadrado. Ah, uma coisa aqui, como que a gente faz uma potência aqui, meio elevado ao quadrado? Isso é 1 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, porque é 1 vezes 1. 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2. Tá bom? Ah, e se eu tiver expoente negativo? Aí tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado a menos 3. Propriedade: conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 3 elevado a 5 menos 3, vai ficar 3 elevado a 5, menos com menos, mais. E isso vai dar 3 elevado a oitavo, tá bom? Então, quando a gente tiver divisão, vai funcionar assim. A divisão também pode aparecer na forma de fração. Como é na forma de fração? Por exemplo, 7 elevado à quarta sobre 7 elevado à segunda. Isso aqui representa uma divisão também. Então, conserva o expoente lá do de cima, o de baixo fica menos, tá? Então, 7 elevado a 4 menos 2 dá 7 elevado a 2. Tá? Então, essa é a propriedade envolvendo divisão. Se a gente tiver potência de potência, tá? Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado ao quadrado dentro do parênteses e o 3 fora. Quando a gente tem parênteses, a potência do de dentro com a de fora, a gente vai multiplicar. E isso vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3, que dá 5 elevado a 6. Se a gente tiver 7 terços elevado ao quadrado, elevado a menos 3. Mesma coisa, vamos manter a base lá, 7 terços, vai ficar 2 vezes menos 3. Então, dá 7 terços, 2 vezes menos 3, menos 6. Tá bom? Então, quando a gente tiver potências entre parênteses, a gente vai multiplicar, tá? Cuidado, vou colocar aqui. Porque se a gente não tiver o parênteses, você vai fazer a potência do expoente. Como assim? Por exemplo, se você tivesse assim, 5 elevado a 2 e o elevado a 3. O 2 está elevado a 3. Então, aqui a gente tem que fazer a potência do 2. Isso vai ficar 5, 2 elevado à terceira, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, se a gente faz, por exemplo, 7 elevado ao quadrado elevado à quarta e 7 elevado a 2 entre parênteses, elevado à quarta, os resultados vão ser diferentes. Por quê? Esse primeiro aqui, ó, a gente vai fazer a potência. 2 elevado à quarta dá 16. Aqui a gente vai multiplicar 7 elevado a 8. Então, cuidado, porque isso aí é diferente, tá bom? Beleza. Então, gente, essas propriedades de potência, elas vão valer para multiplicação, para divisão, com a potência quando está entre parênteses e as potências de potência, tá bom? Então, a gente vai ter essas propriedades, tá bom? Agora, o que isso vai me ajudar na radiciação?
antes de falar da radiciação, deixa eu falar um pouquinho do expoente negativo. Quando a gente tem um expoente negativo, por exemplo, 3 elevado a menos 5, como eu devo proceder? Como eu devo fazer para resolver isso? Bom, primeiro, a base é 3 e o expoente é menos 5. Essa base ela tem um número embaixo aqui escondido. Quando não tiver nada, a gente põe o 1, tá bom? Então, na verdade, a base agora é 3 sobre 1. Eu vou inverter essa base. Então, eu vou colocar 1/3. E aí, o expoente, que é menos 5, vai ficar positivo. Ele vai trocar o sinal. Então, isso dá 1 elevado à quinta e isso dá 3 elevado à quinta. Isso dá 3 elevado à quinta, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que vai dar 243. Então, o expoente negativo ele faz isso, ele inverte o número. Então, se você tiver assim, 17 quartos elevado a menos 2. Então, primeira coisa, você inverte 4 sobre 17 e fica elevado a 2. Isso, 4 elevado a 2, 17 elevado a 2. Isso dá 16 sobre 289, tá bom? Então, o expoente negativo, ele faz isso, beleza? Então, agora vamos para a parte da radiciação. A parte da radiciação consiste na gente tirar a raiz de um número, tá bom? Só que ela tem algumas propriedades também que tem a ver com potência, e a gente vai ver isso agora, tá? Então, por exemplo, como que a gente calcula uma raiz quadrada, uma raiz cúbica de um número que é um quadrado perfeito, ou é um cubo perfeito, ou até de um número que a raiz não dá exata? Por exemplo, se a gente tiver assim, ó, raiz quadrada de 100. Se você já decorou, maravilha, você já vai colocar o resultado lá. Se não, se é um número que você não sabe, você tem que fazer a fatoração. Então, 100 dividido por 2 dá 50, 50 dividido por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1, tá? Como a gente está falando de raiz quadrada, eu vou formar parzinhos de números iguais. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vamos escrever isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O número que tiver ao quadrado, ele vai sair da raiz. Então, o 2 está ao quadrado, ele sai. O 5 também está ao quadrado, ele também sai. Então, vai ficar 2 vezes 5. Não vai ficar ninguém dentro da raiz, então a gente não escreve ela. Então, 2 vezes 5, que vai dar 10. Tá bom? Ah, e se não formar parzinho? Se não formar, o número vai permanecer lá dentro. Vamos ver um exemplo de quando não forma parzinho. Por exemplo, raiz quadrada de 54. Vamos fatorar o 54. Por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Lembra que a gente vai formar só parzinho de números iguais. Então, eu tenho um parzinho de 3. Isso vai ficar 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2 vezes 3 ao quadrado. Quem está ao quadrado sai da raiz. Então, vai ficar o 3 lá fora. Ele perde o expoente, hein? Não pode esquecer desse detalhe. E aqui dentro, 2 vezes 3. Então, isso dá 3 raiz quadrada de 6. Isso também vale para qualquer raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Então, por exemplo, se for raiz cúbica, eu vou formar parzinho? Não, a gente vai formar trios. A gente vai tentar juntar 3 números iguais. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente tiver raiz cúbica de 40, por exemplo, vamos fatorar o 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, isso vai ficar raiz cúbica. Aqui deu 2 ao cubo vezes 5. Vamos escrever lá, 2 ao cubo vezes 5. O número que tiver ao cubo
ele sai, tá? Então, o 2 está elevado ao cubo. Lembra que só sai o 2. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 5. Então, vai ficar dessa maneira, tá? A raiz. Tudo bem? E como eu faço operações com as raízes? Então, se a gente tiver soma de raízes, por exemplo, eu só posso fazer soma de raízes quando as raízes são iguais, tem o mesmo número dentro. Então, por exemplo, eu tenho 3 raízes de 5 mais 7 raízes de 5. Posso juntar. Eu vou somar quem está fora. 3 mais 7 dá 10. E aí, 10 raízes de 5. Tá? Se a gente tiver 11 raiz de 7 mais 2 raiz de 7. A mesma coisa. 11 mais 2, 13. 13 raiz de 7. Tá? E se eu tiver 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5? As raízes aqui são diferentes. Então, não dá para fazer nada. O resultado fica esse mesmo. Tá bom? Então, é assim que vai funcionar a soma. E a diferença? E a continha de menos, de subtração? Vai ficar igual? Vai ser igual à soma? Sim, você só vai poder fazer quando as raízes forem iguais. Então, se você tiver 5 raiz quadrada de 2 menos 4 raiz quadrada de 2. Posso fazer porque as raízes são iguais. 5 menos 4, 1. 1 raiz de 2 ou simplesmente raiz de 2. Se a gente tiver 11 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, dá para fazer? Sim, porque dentro da raiz eles são iguais. E isso vai dar 7 raiz de 3, tá? E se a gente tiver o seguinte? Se a gente tiver 7 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. Olha só, as raízes são diferentes. Então, não dá para fazer nada. A gente vai deixar desse jeito. Beleza? E a multiplicação? Quando a gente vai fazer a multiplicação? Quando a gente vai fazer multiplicação, por exemplo, 7 raiz de 2 vezes 3 raiz de 5. As raízes, primeiro, as raízes têm que ser iguais. Não dá para multiplicar uma raiz cúbica com uma raiz quadrada. Raiz quadrada só multiplica com raiz quadrada. Raiz cúbica só multiplica com raiz cúbica. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? De fora vezes de fora. Então, 7 vezes 3, 21. E de dentro com o de dentro. Tá? Então, vai ficar raiz quadrada, mantém a raiz, 2 vezes 5 dá 10. 21 raiz de 10. E se eu tiver assim, 3 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3. Mesmo procedimento. De fora vezes o de fora. 3 vezes 5, 15. De dentro vezes o de dentro. Esse vezes esse. Raiz de 6 mantém a raiz, tá bom? Então, a multiplicação, ela funciona desse jeito, tá? E se eu tiver divisão? Como vai funcionar a divisão? Então, a divisão, a gente vai fazer de 2 jeitos, tá bom? A gente vai fazer a divisão quando a gente tiver raiz, tanto no dividendo quanto no divisor, tá? E quando não tiver, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente tiver assim, 7 raiz de 2 dividido por 3 raiz de 2. As raízes são iguais, então eu vou colocar aqui na forma de fração. Ó, 7 raiz de 2, 3 raiz de 2. Vai cortar ó, raiz de 2 com a raiz de 2, e isso vai dar 7 terços, tá bom? E quando as raízes não forem iguais, por exemplo, 5 raiz de 6 dividido por raiz de 3. Vou colocar aqui na forma de fração.
Vai ficar 5 raiz de 6 sobre raiz de 3. Essas duas raízes, como elas estão se dividindo, dá para você colocar tudo dentro da mesma raiz. Então, vai ficar isso aqui. 5 vezes raiz de 6 sobre 3. E aí, dá para dividir o 6 com o 3, que vai dar raiz de 2. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Beleza? Tá. Agora, e se eu tiver um número, por exemplo, 7, e for dividir por 3 raiz de 2? Se a gente colocar em fração, a gente coloca assim. E agora, não tenho raiz em cima, como eu faço? Isso é chamado de racionalização. A racionalização é uma ferramenta para você não deixar a raiz de baixo, deixar no denominador, tá bom? Como a gente vai fazer isso? Quando a gente tem a raiz aqui, raiz quadrada, eu preciso tirar ela. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está aqui. Tá vendo que ela está sozinha? Quando ela tiver só a raiz, eu vou multiplicar em cima e embaixo por ela. Então, em cima, vai dar 7 raiz de 2. Embaixo, 3 raiz de 2 com raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Então, em cima, 7 raiz de 2. Embaixo, 3 vezes, olha aqui, ó, raiz quadrada de 4 é exata, dá 2. Então, em cima, 7 raiz de 2. Embaixo, 6. Então, a gente sumiu com a raiz, tá? Então, a gente meio que transferiu essa raiz para cima através da racionalização. Então, quando tiver um termo, é só multiplicar em cima e embaixo por essa raiz, tá bom? E se a gente tiver dois termos? Se tiver assim, 5 sobre raiz de 2 mais 1. O que eu vou fazer? Eu não posso simplesmente multiplicar por raiz de 2, tá? Isso eu só posso quando tiver um termo. Quando tiverem dois termos, vocês vão ter que fazer o seguinte. Observa o número que está aqui, raiz de 2 mais 1. Então, você vai trocar o sinal do cara do meio. Então, vai multiplicar por raiz de 2 menos 1, tanto embaixo quanto em cima, tá bom? Em cima, aqui, se eu quiser, eu faço a distributiva, vai ficar 5 raiz de 2 menos 5. E embaixo, vamos fazer passo a passo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 vezes menos 1, menos raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E 1 vezes menos 1, menos 1. Em cima, não dá para fazer nada. Vou deixar lá 5 raiz de 2 menos 5. Embaixo, olha o que vai acontecer. Menos raiz de 2 com mais raiz de 2 a gente cancela. Vamos já calcular. Raiz quadrada de 4, 2. E o menos 1 eu deixo aqui. Então, vai ficar 5 raiz de 2 menos 5. 2 menos 1 dá 1. Então, isso vai dar 5 raiz de 2 menos 5. Então, quando tiver no denominador uma raiz com dois termos, eu tenho que fazer isso. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Se a gente tiver assim, 5 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. O que eu vou fazer? Vou olhar o cara de baixo. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais raiz de 2. Tá bom? Por que eu ponho parênteses? Para fazer a distributiva, tá? E como vai ficar isso? Vai ficar assim, vamos fazer embaixo primeiro. Raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 com raiz de 2, raiz de 6. Menos raiz de 3 com raiz de 3, menos raiz de 6, e menos raiz de 2 com mais raiz de 2, menos raiz quadrada de 4. Em cima,
5 raiz de 3 vezes raiz de 3, 5 raiz de 9. 5 raiz de 3 vezes raiz de 2, 5 raiz de 6. Beleza, vamos ver quem dá para cortar aí e quem dá para a gente já calcular. Menos raiz de 6 com mais raiz de 6 a gente cancela. Raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de 4 dá 2. Então, no denominador, gente, sumiu, tá? Sumiu a raiz. Então, a gente não tem mais raiz. Agora, em cima, raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 5, 15. E aqui, 5 raiz de 6. Bom, 3 menos 2 vai dar 1. Aqui vai ficar 15 menos 5 raiz de 6. Resposta final, 15 menos 5 raiz de 6. Ah, não dá para eu subtrair o 15 raiz de 6 do 5 raiz de 6? Não, porque um tem raiz e o outro não tem. Vamos lembrar, só posso juntar quem tem raiz com quem tem raiz. E as raízes têm que ser iguais, tá bom? Ah, é importante isso? Sim, gente, é importante, principalmente a parte de potências, tá bom? Então, essa é a aulinha de revisão aí de potência e de radiciação. É isso que pode aparecer, tá bom? Ah, não pode ter umas potências muito mais complicadas e tal. Gente, isso aí é 90% da prova. Se souber isso, quando cair uma questão de potenciação, dá para fazer tranquilamente, beleza? Tá feita essa aula aí, espero que vocês tenham entendido, gostado. Vai estar no link a descrição da lista. Lembrando, vai ter a lista e depois tem a correção da lista. Eu vou colocar uns exercícios também do Enem, tá bom? Que já caíram para vocês treinarem essa parte. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.